Boa noite a todos, eu sou a Ana Lu, agradeço a todos pela companhia e hoje eu trouxe um tema que eu considero muito importante para o nosso dia atual, para a nossa vida de agora. Não que não tenha sido importante sempre, mas eu acredito que nunca foi tão importante, pensando no nosso mundo caminhando para a regeneração. Agradecendo a Deus e Jesus por essa oportunidade, pedindo seu amparo e proteção, e pedindo a colaboração dos nossos mentores queridos, para que a gente consiga absorver o que for necessário à nossa vida. Educando para a paz. As pessoas educam para a competição, e esse é o princípio da guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Maria de Montessori foi uma médica e pedagoga maravilhosa. Desenvolveu um sistema de ensino diferente chamado sistema montessoriano, que é usado em mais de 30 países. Eu trouxe isso da educação pensando na nossa vida no dia a dia. Quando nós educamos os nossos filhos para a competição, nós tiramos deles o que é mais importante, a cooperação. A competição sempre incentiva a ter rivais. A cooperação sempre incentiva a ver o outro como alguém que agrega, não alguém que atrapalha. Educar para a paz está muito relacionado a essa visão do outro. Para educar para a paz, nós precisamos ter essa paz dentro de nós. Educar para a paz é ajudar ao indivíduo a encontrar o seu lugar no mundo, desenvolvendo sua capacidade de nutrir a paz, sua capacidade de amar. A paz que queremos ver no mundo é a paz que devemos construir em nosso interior. A paz não é uma conquista externa. A paz não está relacionada ao nosso trabalho, à nossa situação financeira, à nossa vida amorosa, à família. Todas essas coisas são boas e têm o seu papel na nossa vida. Mas a paz é uma construção interna que independe do que acontece fora de nós. A paz é uma atividade, ela é ativa. Ela não evita que nós tenhamos problemas, mas ela nos ajuda a resolvê-los. Educar alguém para a paz não é fácil, mas nós não podemos pensar nesse aspecto no momento. O mais importante aqui no momento é nos educarmos para a paz. Será que nós já conseguimos entender a importância que a paz tem na nossa vida? Muitas das coisas que nós deixamos escapar pelos nossos dedos são aquelas coisas que vão fazer falta depois, e a paz, acredito que seja uma das principais. Mais do que a ausência de conflito, a paz é um estado de consciência. Ela não pode ser procurada no mundo externo, mas principalmente no interior de cada homem, comunidade ou nação. Como eu estava dizendo antes, a paz é uma construção interior. E ela é uma construção individual. Embora aqui ainda se lembre de comunidade ou nação, a comunidade ou a nação só vão estar em paz quando o indivíduo for pacífico. Nosso mundo ainda é muito violento. Muito. E eu não falo só da violência extrema, como nós vemos, né? Eu falo da nossa violência. Nós também somos violentos. Claro que em menor grau, mas somos. Sempre que nós julgamos alguém com raiva, por coisas que às vezes não fizeram nem para nós, estamos sendo violentos. Quando falamos com grosseria com outra pessoa, estamos sendo violentos. Quando permitimos que os nossos preconceitos venham à tona e destratamos alguém porque isso vai contra as nossas crenças, estamos sendo violentos. Quando falamos com agressividade, ou pior, com a intenção de ferir alguém, estamos sendo violentos. Para construir essa paz, é construir esse estado de consciência. Simplesmente não haver conflitos não é sinônimo de paz. Tem muita tensão que acontece às vezes embaixo dessa falsa paz. A verdadeira paz está travada no nosso coração, na nossa alma.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, os Espíritos nos dão um parâmetro para reconhecer um mundo que se encontra em paz. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade. Por isso que eu disse que a gente ainda não vive em paz. Aliás, esse capítulo é maravilhoso. Seria legal se pudesse ler tudo, né? Mas eu não quis deixar muito longo. Hoje o nosso mundo não segue a lei do amor e da caridade. Porque se seguisse, não existiriam crianças em orfanatos, não existiriam idosos abandonados, não existiriam pessoas morando na rua, animais jogados num canto com total desprezo pela vida, abandonados por seus tutores em estradas, por N motivos às vezes muito fúteis. Tudo isso demonstra que a lei do amor ainda não está entranhada em nós. Claro, já melhoramos muito, a evolução da humanidade é inegável, mas ainda estamos muito longe de viver plenamente a lei do amor e da caridade. Para construir a paz, precisamos começar a pensar nisso. Porque a paz tem como alicerce uma consciência tranquila. Existem pessoas que fazem coisas cruéis, violentas, que prejudicam milhares de outras vidas, causando até morte, e elas dormem bem. Elas têm uma falsa paz, que na verdade não é paz, é uma indiferença. É porque a consciência dessas pessoas ainda não foi desperta. É uma consciência adormecida. No atual estágio de evolução que esses seres se encontram, a consciência ainda não está num nível muito alto. Não nos compete o julgamento, porque nós já estivemos da mesma maneira. Hoje, a nossa consciência está desperta. E é muito interessante observar o efeito que isso tem na nossa vida. Muitas coisas nós não conseguimos fazer mais, porque a nossa consciência não nos deixaria em paz. Podemos até tentar colocar máscara, justificar esse ou aquele ato com 1000 desculpas, mas no íntimo nós sabemos que são desculpas, nós sabemos que está errado. Para construir a paz, a mente precisa estar tranquila, nossa consciência tem que estar em paz. É uma conjuntinha, vamos dizer assim. A paz espírita está ligada a uma consciência tranquila. Chico sempre disse isso, que não tinha nada como a paz de uma consciência tranquila. Atrás dessa consciência tranquila vem uma ética madura. Eu não preciso que ninguém me diga o que eu tenho que fazer se eu sei que está certo ou está errado. E ética não muda com o tempo, diferente dos costumes morais, que são muito ligados a uma sociedade, a uma época. Ética é sempre ética. Então, compete-nos desenvolver essa ética. Uma compreensão do poder do amor. O amor é um dos sentimentos mais poderosos do mundo. E nós o malbaratamos às vezes, confundindo com apego, com paixão, com posse. Mas o verdadeiro amor tem uma energia incrível. E amar também nos deixa em paz. Quando o seu coração fica perturbado, você não está amando, você está apaixonado. Pode estar com apego, com outras emoções, mas não é amor. Amor não machuca, amor não dói. O amor acalma o nosso coração, o amor é pacífico. Você olha para a pessoa que você ama e deseja a ela o bem, deseja que ela esteja em paz. Olha com o coração aberto, desejando o melhor, numa competição entre duas pessoas que se amam. Há cumplicidade, há um cuidado. O amor é poderosíssimo e ele realmente traz muita paz. Também um profundo respeito pelo dom da fala. Há pouco tempo atrás eu comecei a estudar um livro que fala sobre isso. Chama-se Horizontes da Fala. Estamos estudando em grupo, está sendo maravilhoso por sinal. E eu percebi quanta coisa eu não conhecia, eu não entendia desse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é o dom da fala. As nossas palavras vêm carregadas de extremo poder. E é nossa responsabilidade como essa energia vai chegar no outro. Muitas vezes nós falamos sem o devido cuidado com as emoções alheias. E quando nós ferimos alguém com a nossa fala, nós ferimos a nós mesmos. Porque no fundo, estamos todos conectados. Os nossos pensamentos e palavras carregam muito poder e podem alimentar ou perturbar nossa paz interior.
Quando nós fixamos nosso pensamento ou só falamos em determinado assunto, a gente cria imagens mentais como se fossem pequenas telas que ficam ao nosso redor, o tempo todo se retroalimentando da nossa energia e nos alimentando dessa energia negativa. Se nós estamos em desequilíbrio, lá se foi a nossa paz, porque não tem espaço para ela. Jesus não nos pediu para virarmos santos de uma encarnação para outra. Ele nos conhece, Ele nos entende. O que Ele pediu? Boa vontade. Que nós dessemos o primeiro passo. O primeiro passo seria o quê? A educação dos sentimentos. Deixar de sentir é difícil. Educar os sentimentos é necessário. Sentir raiva, sentir medo é normal. O que nós fazemos com essa raiva e com esse medo é que faz a diferença. A tolerância. Um olhar generoso a nós e aos nossos irmãos. Digo a nós porque normalmente somos muito mais cruéis e exigentes conosco do que com os outros. E nós também precisamos de tolerância e indulgência. Ainda estamos em processo de evolução, é natural errar. Mesmo tendo consciência, a gente acaba errando, é natural, faz parte da vida. Não é nenhum problema. Jesus nos conhecia profundamente. Deixou-nos o seu amor, mas também deixou-nos a sua paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sei que nesses tempos de pandemia, muitas pessoas sofreram muito. Perderam familiares, emprego. Viram pessoas que amavam deixar de viver um dia para o outro. Eu compreendo que não deve ser nada fácil. Mas a paz de Cristo não nos livra dos nossos problemas. E se nós estamos vivendo no Brasil, nesse momento, foi porque nós concordamos em estar aqui. Se nós não estamos passando por essas dores, o nosso papel é de não alimentar o medo. É de não deixar o nosso coração turbado. Que o nosso coraçãozinho esteja limpo. Que nós não alimentemos o medo coletivo, essa sintonia tão perniciosa. Mas nós alimentemos a esperança. A paz também está ligada a esse processo. É muito difícil sentir medo e sentir paz ao mesmo tempo. Claro que o medo pode nos ser muito útil. Ele tem sua função na nossa vida. Mas viver com medo, Jesus nos pede coragem. Lembram? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nos pede bom ânimo. Ele sabe que nós vamos ter momentos de dor e de sofrimento. Mas Ele acredita que nós vamos entender que tudo passa. Minha extrema solidariedade a todos que passaram por essas dores. Eu sei que não é fácil. Mas essa paz, se já estivesse construída no coração, não vai impedir o sofrimento, mas vai nos ajudar a passar por ele, sem tanta dor. Cora Coralina, em um dos seus poemas, deixou essa frase maravilhosa. Eu me esforço para ser cada vez melhor, pois bondade também se aprende. Crianças não nascem racistas. Crianças não nascem gostando desse ou daquele time de futebol, achando esse ou aquele corpo melhor ou pior. Elas aprendem. Se nós podemos ensinar às crianças coisas não tão legais, por que não ensinar a bondade? Pais e responsáveis por crianças têm uma responsabilidade muito grande perante Deus, porque concordar em educar um ser humano que já vem com seus probleminhas, como todos nós viemos. É legal ensinar essa bondade, o respeito ao próximo, a empatia, o se pôr no lugar do outro. Infelizmente, na atualidade, a cultura do ódio e da intolerância nas mídias sociais tem causado muita dor e sofrimento. O olhar fica doente, porque só se vê notícias ruins, como se o mundo estivesse muito pior, e não é verdade. As mídias só focam no que é ruim. São poucas as notícias boas, os relatos de gestos de generosidade. Isso a gente quase não vê. O que se discute muito na mídia são alimentar ódios gratuitos,
simplesmente porque as pessoas não têm a mesma opinião, não concordam com o mesmo jeito. Então tudo bem, todo mundo tem direito a ter sua opinião, certo ou errada é um direito. O direito de pensar é inalienável, ninguém pode ser impedido de pensar. O que falta para nós? O respeito. Mesmo nós adultos, às vezes nos deixamos levar pelo Facebook, pelo WhatsApp, Instagram, Twitter e Deus sabe mais o que. E entramos em discussões infrutíferas, porque nós nunca vamos convencer a pessoa que pensa diferente de nós que nós estamos certos. E aliás, como nós podemos dizer com 100% de certeza que nós estamos realmente corretos? De repente a razão está com o outro. São discussões infrutíferas que atrapalham a nossa paz. Não vale a pena entrar em discussões que não vão acrescentar nada só para ter razão. É muito melhor ter paz. Quando nós estamos assim, nós costumamos respirar muito rápido. Nós tensionamos nossos músculos e nem percebemos. Incapazes de compreender o que o corpo está nos falando. O nosso corpo é sábio. Nas suas limitações, ele sabe nos dizer exatamente o que ele precisa. E nós não ouvimos. Vivemos um piloto automático, queixas, reclamações, julgamentos. E isso são todos venenos que muitas vezes nós tomamos com prazer. Saímos do nosso caminho para causar nas redes sociais. E o que isso faz para nós? Nos deixa doentes. Vale a pena? Por um minuto de agora eu vou dar uma resposta, vale a pena? Não vai adiantar nada, a pessoa vai continuar com a crença dela, você com a sua, e às vezes cria uma inimizade onde não deveria haver. Então vamos começar a prestar atenção no nosso corpo, porque ele fala. E quando a gente não o escuta por bem, ele adoece. E aí nós vamos ter que escutar de qualquer maneira. Então antes que chegue nesse ponto, não é melhor respirar fundo? Hoje nós vemos o que o Papa Francisco chama de globalização da indiferença. Lembram que eu falei que a indiferença de alguns espíritos de algumas pessoas encarnadas que fazem coisas horríveis e dormem bem? Então, não é paz, é indiferença. Não é pra gente carregar a cruz do sofredor alheio. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas nada nos impede de ajudar o outro dentro das nossas possibilidades. Fazer todo o bem que pudermos do jeito que a gente pode, no limite das nossas forças. Nós não estamos aqui para consertar o mundo, nós estamos aqui para nos consertar. Para harmonizar em nós o que nós, por várias encarnações, desarmonizamos. Então não adianta querer resolver tudo de uma vez só, mas também não é legal fechar os olhos. Eu não vou ver o meu vizinho sofrendo porque não é da minha conta. Ema, 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 cada um com seus problemas, é uma frase muito egoísta. Muito egoísta. Se fosse você no lugar desse irmão, precisando de comida em casa, você gostaria que alguém te tratasse dessa maneira? Ou então que te levasse comida, mas fizesse questão de postar 1000 fotos no Instagram mostrando sua generosidade, humilhando aquele que recebe? Nada disso ajuda a construir a paz no nosso coração. Se nós podemos ajudar, vamos ajudar. Se nós não podemos, pelo menos não vamos atrapalhar. Já é alguma coisa, né? Mas normalmente, na maioria dos casos, nós podemos ajudar. Seja com alimento, seja com remédio, seja em ouvir o outro que precisa desabafar. Tudo isso constrói dentro de nós uma fortaleza de sentimentos. A paz não é um sentimento covarde. A paz é um sentimento extremamente corajoso. Não é fácil ser pacífico no mundo em que a gente vive. Não é fácil limpar o nosso coração de toda a violência de décadas, de séculos, de milênios acumulada em nosso perispírito. Mas nós podemos. Nós não estamos sozinhos nisso. Os nossos mentores estão sempre do nosso lado. É só a gente pedir ajuda. Mas eles não vão fazer por nós. Eles nos dão força, nos animam. Mas compete a nós construir essa paz. A educação de um mundo não violento, ela passa necessariamente pelo lar. O nosso lar, a nossa casa, deveria ser um ponto onde nós refazemos nossas energias, onde a gente chega e respira fundo,
aquele ar maravilhoso que nos acalma. Saindo daquela turbulência do mercado de trabalho, da escola, seja de onde a gente estava antes de chegar em casa. É dentro da nossa casa que a gente constrói um ambiente mais pacífico. Se nós somos incapazes de manter a paz dentro da nossa casa, como vamos levar isso para fora? Claro que construir a paz interior é super importante, mas quando nós nos tornamos pessoas mais tranquilas, mais pacíficas, a gente acaba atuando dentro do nosso lar pelo exemplo, não por ficar falando. Exemplo. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. A gente observa a pessoa agindo e fala, nossa, por que eu não faço a mesma coisa? E isso é legal. Desenvolver essa serenidade, que o nosso lar seja um lugar de refazimento. Eu sei que às vezes os lares não são tão calmos. Espíritos com problemas de convivência renascem às vezes no mesmo lar. Mas, meus irmãos, se nascemos num lar assim, foi porque precisávamos. Não estamos na família errada, estamos na família que precisamos estar. E se nós não gostamos do que estamos vivendo, nada nos impede de mudar. Talvez não possamos mudar o que já aconteceu no passado, mas é possível começar de novo todo santo dia. Mais ou menos como os alcoólicos anônimos, só por hoje. Só por hoje eu não vou me queixar. Só por hoje eu não vou reclamar de nada. Só por hoje eu vou ignorar as pequenas alfinetadas do fulano ou do ciclano. Só por hoje. Só por hoje a gente consegue. E devagarinho, tijolinho por tijolinho, nós vamos construindo a nossa paz. A paz pode ser sentida no corpo, no coração e na alma. Se tivermos a nossa atenção focada no aqui e no agora. A meditação ela ajuda muito nesse aspecto, porque ela nos dá uma consciência corporal como poucas coisas dão. Muitas pessoas pensam que meditar é não pensar. Isso não existe. É impossível não pensar. Faz parte do nosso processo, não tem como. A nossa mente pensa o tempo todo. Eu estou falando com vocês agora e estou pensando em 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sinto os pensamentos passando, mas eu não foco neles porque a minha atenção está focada no que eu estou fazendo agora. Percebem a diferença? A meditação ajuda nesse processo porque ela faz você entender que os pensamentos vão vir. E não é problema. O que ela te ensina é a não fixar a atenção naquele pensamento, em deixar ele ir, como uma nuvem no céu. Ele vem e ele vai. E a meditação faz com que a gente preste atenção na nossa respiração. Algumas meditações trazem mantras, que também é legal, mas não é necessário. Pode ser simplesmente uma questão de focar na respiração. Respirar fundo e pausadamente. E que a nossa atenção esteja totalmente focada na respiração, que está no momento presente. Daí se dá comandos para o corpo, para relaxar os ombros, pescoço, o rosto, o couro cabeludo, as mãos. Você relaxa o corpo todo. Isso também ajuda a trazer paz. Eu aconselho quem quiser tentar, tem várias meditações no YouTube, são bem curtinhas, para pessoas ansiosas, assim, que não tem paciência, né? E no nosso ritmo de vida, às vezes a gente não tem tempo. Mas aí, 5 ou 10 minutinhos vocês encontram, tá? Se quiserem testar, eu gosto bastante. Algumas pessoas já aprenderam que a alegria é a arte de viver em paz. Pessoas alegres costumam estar em paz. Não quer dizer que elas não tenham problemas, mas simplesmente que elas aprenderam a focar no presente, a estar conectado naquele momento. E é fácil compreender a diferença. Vamos lá. Uma mãe de família está preparando o almoço, mas já está pensando no que ela tem que fazer à tarde, que ela tem que buscar o filho no balé, ou na ginástica, se Deus ou aonde, que ela tem que à tarde ela tem que preparar o material para o dia seguinte. Então ela está com a cabeça em 4 ou 5 coisas que ela vai ter que fazer durante o dia, enquanto faz essa tarefa. Ela não está nessa tarefa. O Haroldo Dutra Dias disse uma vez numa palestra que ele falava que era fácil focar a atenção. Se você está lavando uma louça, foque a atenção na louça. Preste atenção onde você está passando, olhe para aquilo.
Jogue todo o seu pensamento na louça. Ele falava que meditação pode ser simplesmente lavar uma louça. Eu achei bem engraçada a comparação, mas ele não deixa de ter razão. Focar no presente. Não permitindo que o excesso de passado, que ele causa depressão, ou de futuro, a ansiedade, nos tire esse estado de serenidade. Essas pessoas já estão contribuindo para uma sociedade pacífica, pois elas já estão construindo em si a paz de Jesus. E Jesus era muito claro em relação a isso, porque ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua preocupação. Quando eu começo a ficar ansiosa, é essa frase que eu fico repetindo como um mantra para mim, enquanto eu faço exercícios respiratórios. Tem me ajudado muito. Já posso dizer que no começo é difícil, mas depois de um tempinho, nossa, dá um relaxamento gostoso no corpo todo, sabe? E mesmo que os problemas estejam lá, você começa a olhar para eles e eles diminuem de tamanho. Porque a ansiedade, ela tem esse aspecto. Ela faz com que os problemas reais fiquem imensos, como se fosse algum brinquedo que a gente projetasse a sombra na parede. O objeto em si é pequeno, mas a ansiedade cria situações que vão trazendo angústia por coisas que não estão acontecendo. Então, quando você para, volta um pouco, respira e vê: por que eu estou tão nervosa? Por que eu estou tão ansioso? E aí a gente começa a perceber que o problema não é tão grande como a gente está enxergando para aquele dia. Se nós tentarmos manter a nossa vida sob controle o tempo todo, isso também gera ansiedade. Uma das coisas que se constrói muito a paz dentro de nós é entender que nós não controlamos praticamente nada na nossa vida. Praticamente nada. Nós podemos controlar o nosso interior, como eu reajo às situações, mas controlar as situações, dificilmente. No trabalho, por exemplo, muitas das coisas que nós fazemos não depende de nós, depende de outras pessoas. No ambiente doméstico, uma pessoa sozinha não faz uma família. Há colaboração de todos. Nós podemos ter atitudes que ajudem a desenvolver essa ou aquela situação, mas no fim das contas, nós não controlamos. Abrir mão desse controle é libertador. E é um ponto muito forte na construção dessa paz. Vamos entender uma coisa também que é importante. Desenvolver força, coragem e paz interior demanda tempo. Não espere resultados rápidos e imediatos, sob o pretexto de que decidiu mudar. Cada ação que você executa permite que essa decisão se torne efetiva dentro do seu coração. Então, faz parte da ansiedade também querer tudo para ontem. Então, assim, se a gente resolveu mudar, a mudança precisa de tempo para se efetivar. Nós podemos dar o primeiro passo, mas leva tempo. Vamos ter recaídas no processo, o que também é natural. É mais ou menos como cuidar de um problema de saúde. Nós descobrimos o remédio, concordamos em fazer o tratamento e vamos fazer. Só que nós vamos sarar na primeira dose do remédio que a gente tomar? Não, vai demorar. Tem um tempo. Então a paz também se alia à paciência. As coisas têm o seu tempo de maturação, tem o seu tempo para acontecer. Se a gente quer tudo para ontem, é só frustração. A mesma coisa acontece com qualquer coisa na nossa vida. Mas para desenvolver a paz, temos que entender que isso leva muito tempo, dependendo do nosso jeito de ser. Existem pessoas mais explosivas, outras menos. Cada uma vai ter seu ritmo. E tá tudo certo. Não há erro. Há simplesmente aprendizado. Mas o que é importante? Que a gente entenda de uma vez por todas que o primeiro passo precisa ser dado. A partir do momento que eu tenho consciência do que eu preciso fazer para desenvolver a minha paz, e isso é um processo muito individual. Cada um se conhece. Se não se conhece, precisa se conhecer.
se observar, se analisar, perceber por que toma essa ou aquela atitude, perceber o que tira a gente do prumo, o que nos traz a falta de equilíbrio e começar a trabalhar a partir daí, não se condenando, não se achando errado por isso, simplesmente entendendo que todos nós temos um processo. A partir do momento que a gente entende isso, fica mais tranquilo. Eu posso não conseguir montar essa paz até o final da minha vida. Não tem problema, eu comecei. E só o fato de começar já traz pra gente uma certa tranquilidade. E eu tenho certeza que ninguém que já tenha sentido essa tranquilidade dentro de si quer abrir mão desse sentimento. É maravilhoso. Já disse uma vez e friso de novo. Para educar para a paz, precisamos ter essa paz dentro de nós. Então a educação tem que começar conosco. Eu não posso educar o outro para a paz se eu não tenho essa paz dentro de mim. Porque educar para a paz é dar exemplos. Eu tento ensinar meu filho a ser pacífico. Eu estou no trânsito, xingo todo mundo dentro do carro. Eu tenho paz? Não tenho. Como é que eu vou ensinar meu filho a ter paz se eu não tenho? Então, para que a gente consiga ajudar as nossas próximas gerações, nós precisamos desenvolver dentro de nós essa paz. E saber que a paz que Jesus nos deu pode ser aceita a qualquer hora e vivida com intensidade e profunda gratidão. Jesus nos ofertou a paz dele, não a paz do mundo. Não disse que nós não teríamos problemas, mas nos dá a emoção, o sentimento, nos dá força, nos dá paz, para que com serenidade conseguimos resolver as nossas pendências. Não disse que não ia ter dor e sofrimento, mas a paz nos caminha mais próximo do amor. Nem tudo nós precisamos aprender no sofrimento. Muitas das vezes nós sofremos por rebeldia nossa, por, como diziam os antigos, dar murro em ponto de faca. Não há necessidade, a gente pode aprender de outras maneiras. E a paz ajuda com que a gente enxergue caminhos alternativos muito mais agradáveis. Antes de encerrar, eu quero agradecer muito a companhia de todos, desejando muita paz e muita luz a todos. E encerrar com essa oração de Emmanuel, que eu copiei num papel e deixei perto de mim e leio toda noite. Ela é maravilhosa, né? Mas vamos lá, eu vou ler para vocês. Se a provação te aflige, Deus te conceda a paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te falta a esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou te fere, Deus te renove em paz. Sobre as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve e confia. Deus te mantém em paz.